Bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Jaime Monteiro, sou engenheiro de aquicultura e pesca e trabalho há 11 anos exclusivamente com a produção comercial do acará disco. A ideia de fazer esse canal, pessoal, surgiu da vontade de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como criador profissional. Então aqui eu não queria ficar aqui só falando. A ideia vai ser mostrar para vocês, né, o manejo do acará disco, o dia a dia aqui na minha criação, como é que eu alimento meus peixes, como é que eu faço a reprodução, enfim. Mostrar para vocês de uma maneira bem prática, bem didática e bem dinâmica, né, como é que funciona uma produção, uma criação de acará disco. Tudo começou lá atrás, em 1840, com um cientista chamado Jacob Haeckel. Quando ele estava fazendo lá, coletou, né, foram coletados os primeiros exemplares de acará disco na natureza e ele levou para o laboratório para fazer a análise, a descrição científica da espécie. Então, enquanto ele estava lá descrevendo lá, analisando, na verdade, olhando um acará disco, ele notou que o peixe tinha um corpo redondo e achatado. Então, logo, ele lembrou, pensou num disco, mas não é aquele disco de música não, pessoal, é o disco daquele esporte, do lançamento do disco, aquele esporte olímpico, né? Então, daí surgiu o nome acará disco. Então, pessoal, não tem como a gente falar da história do acará disco sem citar o Heiko Blecher, que é um alemão, certo, biólogo, que eu acredito que seja uma das pessoas que mais fez expedição para a Amazônia com o objetivo de coletar peixes de água doce e descrever novas espécies de água doce. E não só peixes, mas também como plantas também. O Heiko, ele coletou muitas plantas na natureza lá na nossa bacia amazônica. O Heiko foi responsável por apresentar o acará disco ao mundo. Na década de 60, a sua mãe realizou uma exposição no Museu de Frankfurt, lá nas ruínas, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela apresentou várias espécies de animais, entre elas o acará disco. E aí a gente já sabe, né, foi sucesso mundial. Os asiáticos, os europeus, os americanos, os 4 cantos do mundo ficaram fascinados com o acará disco. E rapidamente o disco ganhou popularidade, superando as carpas no Japão e na Ásia, naquela região da Ásia ali, né? E também, assim, outra curiosidade é que a partir desse momento, né, o acará disco tomou o posto de rei do aquário, que antes era do acará bandeira, devido o porte elegante, o nado, a forma de nadar, enfim. E aí, pessoal, a partir daí, o disco foi ganhando popularidade, foi capa de todas as revistas de aquarismo, todas as publicações de aquarismo no mundo, né? Estampou broches, camisa, capa de disco, relógio, virou selo, cartão telefônico, enfim. O acará disco virou uma febre mundial e a partir daí começou a ser cultivado nos 4 cantos do mundo. Lembrando que o primeiro registro de cultivo de acará disco foi do Smith Fock, Dr. Smith Fock. Não sei se fala assim, né? Esses nomes gringos a gente tem dificuldades em falar, mas vai estar aqui na tela escrita e vocês veem aí como é que a pronúncia. Enfim, em 1986, o Heiko ele realizou a primeira mostra internacional de acará disco, onde foram expostos mais de 400 exemplares coletados na natureza e alguns cultivados pelo Dr. Smith Fock, né, onde mais de 40 mil pessoas visitaram nessa mostra e foi assim um grande sucesso. E outro fator também muito importante que levou o disco a esse posto, né, a chegar nesse posto de rei do aquário, é que logo os aquaristas perceberam que o acará disco ele poderia conviver com outras espécies pacificamente, né, no mesmo ambiente. Então, isso aí ajudou muito o disco a ganhar popularidade nos aquários aí no mundo afora. Na década de 90, surgiram muitas variantes, né? Esse desenvolvimento de novas variantes foi mais impulsionado pelos asiáticos, pelo mercado asiático. Eles foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da maioria das linhas que nós temos hoje de discos híbridos. E aí, pessoal, hoje em dia nós temos uma grande variedade de cores, de padrões, né, de discos híbridos, discos pintados, discos estriados, espoteados, com placas, enfim.
Esse também é um dos grandes motivos, né, do disco ter se tornado o rei dos aquários. O disco, ao longo desses anos, se tornou símbolo de status. E discos aí tem disco aí que ultrapassa o valor de 10 mil dólares, enfim, até mais. E aí, pessoal, fica aí um pouco da história para vocês do Acaradisco, como é que ele se tornou o rei do aquário, né? Eu indicaria um livro bem bacana para vocês lerem, do Heiko Blicher, que é Rei da Amazônia. Fala bastante sobre a história do Acaradisco, as espécies, as variantes que nós encontramos na natureza, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Estou fazendo aqui na minha criação, ó. Aqui do lado dos bichinhos. Vem embora, venha comer com o painho. Olha aqui, ó. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, comenta. Esse canal eu quero construir junto com vocês. Então aí estamos abertos a sugestões, a críticas. Enfim, é isso. Até a próxima.